Amados, continuando na segunda carta de Pedro, nós vamos meditar hoje no capítulo 1, dos versos 12 ao final, ao 21. A palavra de Deus é confiável. Podemos confiar nela, descansar nela, crermos nela, nos deleitarmos nela, nos proteger com ela. Se quisermos conhecer Cristo, nós conhecemos pelas Escrituras. Nossas experiências são avaliadas pelas Escrituras. Nossa vida e nossos achismos, que todos nós temos, são avaliados pelas Escrituras. E aí alguns achismos vão embora. Eles somem. Porque o meu achismo não bate, então ele some. Nossos relacionamentos são avaliados pelas Escrituras. A igreja é avaliada pelas Escrituras. Toda a vida do crente e da igreja é avaliada pelas Escrituras. E Pedro vai se esforçar aqui para dizer de onde vem seu ensino. Seu ensino não vem de fábulas, conforme ele diz aqui no verso 16. Vamos então à leitura, eu convido a igreja a ficar em pé. Capítulo 1, versos 12 ao 21. Que diz assim: Por esta razão sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês sabem bem, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Tome assento, por favor. Nós já vimos, domingo passado, que Pedro escreve esta carta, sobre as pressões internas da igreja. A primeira carta fala das pressões externas, diversas perseguições e heresias sem fim, vindas de fora. Agora ele fala das pressões internas da igreja. Falsos mestres surgiriam na igreja, e ele vai dizer isso no capítulo 2. De dentro da igreja, então, com seus enganos, e esses enganos atrapalhariam a doutrina evangélica. Pedro escreveu exatamente para alertar a igreja sobre este perigo, os enganos dos falsos mestres, e para mostrar o castigo merecido desses enganadores. Eles não passarão batido. Podem até tirar onda agora, mas eles não passarão batido. Mas Pedro também escreveu para mostrar como os servos fiéis deveriam permanecer no Evangelho. Foi o que nós vimos então na primeira parte, capítulo 1, dos versos 1 ao 11. O apóstolo ensinou como o verdadeiro crente se porta e quais as evidências que podem ser notadas naqueles que crescem no conhecimento de Cristo, ou seja, as virtudes de Cristo. Então, quando a gente quer ver um crente maduro, um crente que caminha no conhecimento de Cristo e que deseja e se esforça para isso, a gente então identifica as virtudes que nós vimos domingo passado. Fé, perseverança, piedade, fraternidade, amor. É o fruto do Espírito. Não se mede maturidade por dons, se mede maturidade por fruto do Espírito, ou as virtudes de Cristo, conforme Pedro destaca no seu linguajar. Paulo chama então de fruto do Espírito. E se olharmos, são bem parecidas as virtudes que estão ali.
No trecho que nós lemos agora, hoje, o apóstolo vai afirmar e mostrar o seu esforço em deixar ensinos de proteção à igreja. E vai dizer também da fonte desses ensinos, a palavra de Deus, a palavra encarnada, Cristo, mas também as palavras dos profetas. E tudo isso culminando na pessoa de Cristo. Só fonte não é outra, não é de uma invenção humana, não é de sabedoria humana, não é de fábulas engenhosamente inventadas, conforme ele diz, nem de ideologia X ou Y. Ele diz de onde vem. Vem de Cristo, vem dos céus, vem da instrução da Trindade, e a gente vai ver que a Trindade participa disso aqui tudo. Nos versos 16 ao 21, a Trindade está aqui. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui, instruindo Pedro para instruir a igreja. Essa é a meditação de hoje. Pedro ensina a partir de uma fonte confiável, a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras. E a gente pode dividir esse texto aqui em dois grandes parágrafos. O primeiro é sobre o zelo de Pedro em ensinar a palavra, a sua vida se esforçando para ensinar a palavra, estando ele em vida e também depois da morte. Então ele pensa em escritos, ele não está falando apenas do seu discurso, mas daquilo que ele está escrevendo. Então entra esta carta. E na segunda parte, de 16 a 21, a gente vê então de onde vem o seu ensino e a confiabilidade da palavra do Senhor. Então, capítulo 1, versos 12 ao 15, o zelo de Pedro. Pedro fala do seu objetivo, logo no início do verso 12, do seu objetivo em fazer lembrar à igreja aquilo que ele já tinha ensinado. Olha que ele não está ensinando nada novo, ele está lembrando, fazendo lembrar aos seus leitores aquilo que ele já tinha ensinado em algum momento. E é isso então que ele está falando após falar das virtudes que o crente maduro se esforça para mostrar. Então a igreja já conhecia esse assunto, e ele está lembrando, mais uma vez, para que isso ficasse vivo na mente dos seus leitores. É exatamente o ensino da pregação de domingo passado, ou seja, dessa parte anterior do texto, quando ele diz, então, que Deus já nos deu tudo para a vida e a piedade, no pleno conhecimento de Cristo. Que nas promessas de Deus nós participamos de sua natureza divina, ou seja, do seu caráter. E que por causa disso nós devemos nos esforçar para amadurecer. Devemos nos esforçarmos para amadurecer, apresentando então as virtudes do caráter de Cristo. E fazendo assim, não seremos infrutíferos no pleno conhecimento de Cristo. E ainda consolidaremos nossa vocação e eleição, não tropeçando na caminhada cristã, nos protegendo dos enganos, nos protegendo dos falsos mestres, que estão todo dia brotando por aí. Eu acho que eu falei isso domingo passado, parece erva daninha no gramado. Você limpa o gramado, tira tudo e depois brota lá de novo. Pedro então chega a dizer no verso 14 que ele já sabe que seu fim está próximo, conforme Jesus o revelou. Aqui não tem como Jesus revelou, como é que ele disse, quando disse, só diz que foi revelado por Cristo, de que o seu fim estava próximo. A tradição cristã diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer no mesmo modelo que Cristo, na cruz, com a cabeça para cima. Ele não quero morrer como meu Senhor. Então ele pediu que sua cruz fosse virada de cabeça para baixo. E ele foi crucificado então de cabeça para baixo. A tradição diz isso. Nós não temos muitos detalhes de como Pedro morreu, a não ser o relato dos pais da igreja, né, dos primeiros séculos, de como Pedro morreu. Mas o que importa aqui é saber do esforço de Pedro. No verso 15 ele diz que eu me esforçarei ao máximo, para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Como? Porque ele está escrevendo. Ele está deixando instruções para a igreja no papel. Será que Pedro escreveria ainda outra carta? Não sabemos. Será que Pedro está fazendo menção ao Evangelho de Marcos, que foi escrito mais à frente? Até porque Marcos foi discípulo de Pedro. Será que estaria fazendo? Também nós não sabemos. Marcos escreveu. Se Pedro escreveu mais alguma coisa, nós não temos registro disso. Mas o que importa é percebermos que o autor já possuía
assim como muitos autores do Antigo e do Novo, que estavam escrevendo palavras inspiradas por Deus, porque é a instrução da igreja. A base doutrinária da igreja eram os apóstolos que estavam fundamentados em Cristo. Os apóstolos eram os enviados de Cristo para anunciar o evangelho e coordenar as igrejas, admoestar as igrejas, abençoar as igrejas, dirigir as igrejas. Parece-me que Pedro aqui já tem esta noção de que ele está escrevendo de forma inspirada por Deus. Ele está deixando ensinos para a igreja. É o que ele vai falar lá no capítulo 3 sobre os ensinos de Paulo, os escritos de Paulo, que ele compara às escrituras do Antigo Testamento. Então, no mesmo patamar, no mesmo nível, inspirado por Deus. Os autores, alguns já tinham essa noção e a gente percebe nos escritos. O apóstolo sabe, então, que sua vida está caminhando para o final. E mesmo assim, o seu coração ardia para ensinar e ou relembrar a igreja os ensinos do Senhor. Ele sabia que a sua vida era limitada, assim como a nossa. Nossa vida vai passar. Nós não ficaremos aqui para sempre. Nós vamos voltar ao pó. Uns vão mais cedo, outros vão depois. Uns choram primeiro, outros choram depois. Todos caminharemos para lá. Mas a palavra de Deus não é limitada. Ela é eterna. E é essa palavra de Deus que Pedro está preocupado em deixar para a igreja, para que ela aprenda, para que ela cresça, para que ela esteja protegida dos falsos mestres e dos falsos enganos. Isaías diz, capítulo 40, que o povo é como relva, como grama, que passa, seca, mas a palavra de Deus e a sua palavra são eternos. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Jesus diz a mesma coisa em Mateus 24, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aquilo que Deus diz, acontece. O que já aconteceu, Deus já disse. E Deus disse, ainda acontecerá. Toda palavra, toda profecia que Deus inspirou a ser escrita, ou já aconteceu ou ainda vai acontecer, e algumas já estão acontecendo. Vemos aqui então um homem maduro, que demonstra essas virtudes que nós vimos nos versos anteriores, domingo passado, que não estava triste, porque o seu fim estava chegando. Sua preocupação era deixar ensinos, renovar os ensinos, falar de novo dos ensinos para a igreja na qual ele estava escrevendo. Isso é maturidade. Pedro ensinou enquanto estava vivo e deixou ensinos até hoje pelos seus textos inspirados, que nós desfrutamos até hoje e pela graça de Deus mantidos e preservados até hoje. Pedro sabia que a palavra de Cristo é que sustentaria a igreja pelos anos seguintes e tem sustentado em todos esses séculos. O que temos hoje então é a revelação escrita dada pelo Espírito, por homens piedosos, homens obedientes e interessados na edificação da igreja. Ele estava mais preocupado no fim da sua vida em deixar alimento sólido para a igreja do que a sua própria vida, com o seu próprio tabernáculo, que é o corpo, né? Como ele diz aqui, a expressão que ele usa, o tabernáculo é a sua morada, é o seu corpo. Isso é maturidade. Aquele Pedro que negou, que às vezes nós crentes jogamos pedra em Pedro. Pedro negou, Pedro fez isso, Pedro fez aquilo, Pedro andou sobre o mar, só ele andou. E afundou, mas só ele andou. Ninguém mais andou. Pedro andou sobre o mar e afundou. Pedro negou Jesus. Pedro fez isso. Pedro não sei o que lá. É este homem aqui, restaurado pelo Senhor, que agora no final da sua vida está preocupado em deixar alimento sólido de proteção à igreja de Cristo. Isso é maturidade. Não lamenta, não reclama, não chora, mas está preocupado em se esforçar. E o verso 15, mas de minha parte me esforçarei ao máximo, para que sempre, mesmo depois da minha partida, então eu estando vivo, ou depois, vocês tenham essas coisas, vocês se lembrem dessas coisas, que eu estou repetindo, que eu estou fazendo a igreja lembrar. Isso é maturidade e preocupação com a igreja e com a palavra do Senhor, com os escritos do Senhor. E Pedro ainda estava neste processo da construção neotestamentária, que nós já temos pronta, fechada. Pedro ainda estava nisso, Paulo também, Tiago também, e Pedro aqui parece-me
reconhecer que ele está escrevendo o texto inspirado. Isso é magnífico. Deus agindo através de um homem pecador, que negou o Senhor, mas que foi restaurado e agora usado pelo Espírito para ensinar a igreja de muitos séculos. E algumas décadas depois, e de muitos séculos até hoje, para aprendermos a vontade do Senhor, para sermos maduros. Porque a palavra de Deus deve moldar o nosso coração, assim como moldou o coração de Pedro. Na sequência, nos versos 16 ao 21, a palavra de Deus, o texto, apontam para a obra de Cristo, pessoa e obra de Cristo. Olha o verso 16, e ele vai explicar que todo o seu ensino não está fundamentado em coisas humanas, em fábulas, em historinhas, em mitos, não. Ele mostra de onde veio o seu ensino. Não veio de fábulas, porque nós não lhe demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Além de Pedro caminhar com Cristo e todos os outros apóstolos, Pedro, Tiago e João foram ao monte da transfiguração e viram Cristo em seu pleno poder. Ainda viram Moisés e Elias conversando com Cristo, e como que a lei e os profetas rendendo honra a Cristo, e Lucas vai dizer que eles conversavam sobre a morte de Cristo, a morte necessária do Cordeiro de Deus, e depois vem a voz dos céus e obedeçam Ele, eu me agrado nele, assim como aconteceu no batismo de Jesus, é o meu filho em quem tenho prazer, é o meu filho em quem me obedece, é esse, ouçam Ele. Não é mais sobre a lei e os profetas, é sobre ele. Na verdade, sempre foi sobre ele. Desde o Gênesis sempre foi sobre ele. As Escrituras apontam para Cristo. Quando Deus deu a maldição sobre homem e mulher, e sobre a criação, e sobre a serpente, ele disse que teria um jeito, teria uma salvação. O descendente da mulher. Deus lá atrás já estava apontando para Cristo. Então, tudo é sobre Cristo. O esforço de Pedro, então, não é para falar de si mesmo. O esforço de Pedro é para falar de Cristo, da palavra dos céus, da palavra que salva, da palavra encarnada, o Logos de Deus, conforme diz João. Que a maioria das traduções em português traz verbo. E eu serei ousado em dizer que eu não concordo que seja verbo. Palavra seria melhor, porque é Logos que está lá. Ficaria mais adequado ao texto. Mas, ok. É a palavra encarnada. Pedro foi testemunha deste poder. Marcos 9, versos 7 e 8, diz sobre esse episódio: a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. É ele que me representa. Querem me obedecer? Escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Pedro viu a majestade de Cristo e ouviu a aprovação do Pai. É desse Senhor que Pedro ensinou, é desse Senhor que Pedro escreveu. O que Pedro ouviu sobre Jesus na transfiguração é cumprimento de Isaías 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Isso já reforça o que Pedro vai falar daqui a pouquinho, no verso 19. Sobre a continuidade das profecias do Antigo Testamento, das palavras proféticas, com os assuntos apostólicos do Novo Testamento. Geralmente a gente acha que o Antigo Testamento houve uma ruptura. Houve em algumas questões, mas o plano redentivo ele começa em Gênesis e vai até o Apocalipse. Cristo está do Gênesis ao Apocalipse. Toda a Escritura aponta para um Redentor, um Salvador, aquele que obedece plenamente o Pai, aquele que agrada ao Pai em todas as coisas, Jesus, o Cristo, o nosso Senhor. É disso que Pedro está ensinando. O ensino profético e apostólico culminam em uma pessoa, culminam em um evento, redenção. É sobre redenção.
Pedro então está confirmando que o seu ensino sobre a vida de Jesus foi baseado na sua experiência com o Senhor. É dele que ele fala. Dele, Cristo. Daquilo que ele viu, daquilo que ouviu, daquilo que teve comunhão, daquele conhecimento em que ele cresceu em Cristo. E no sentido contrário, os falsos mestres ensinariam, conforme ele diz no capítulo 2, verso 1, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, ao contrário de Pedro, que ensina a partir de Cristo, esses falsos profetas e falsos mestres ensinariam e ensinaram a partir de si mesmos, negando Cristo, com palavras destruidoras, heresias destruidoras, palavras fictícias, se esquecendo da promessa de Cristo e se esquecendo da promessa da volta de Cristo. Que lá no capítulo 3, Pedro vai destacar que muitos zombam, naquele tempo, e zombam até hoje, de que Cristo está demorando. Não tem mais isso, isso é invenção da igreja. Então é a partir de Cristo que Pedro ensinou a sermos fiéis, maduros, precavidos contra o engano e esperançosos pela volta do Senhor. Quando então veremos novos céus e nova terra. Do 19 ao 21, diante desse testemunho ocular e auricular, do poder e da majestade de Cristo, o testemunho que Pedro dá à igreja, então, é para dar crédito às palavras proféticas, porque elas foram dadas por Deus, então elas são confiáveis, conforme ele diz no 19. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Dada por Deus, então elas se cumprem, e elas se cumpriram em Cristo. Tudo aquilo que foi profetizado sobre Cristo aconteceu. E aquilo que ainda não aconteceu, Cristo voltará. É interessante que esse miolo aqui, esse pedaço que nós estamos meditando hoje, Pedro está fazendo uma transição daquilo que já aconteceu, profetizado e já aconteceu em Cristo. Depois ele vai dizer que haverá os falsos, ao capítulo 2, e aquilo que ainda não aconteceu vai acontecer, esperem, que é o capítulo 3, que é sobre a volta de Cristo. Esperem, é paciência do Senhor, é longanimidade do Senhor, por isso que parece demorada. Está tudo no controle de Deus, está tudo certo. Deus não tem relógio, mas está tudo na sua vontade. Ele não perdeu o controle da história. Pedro está fazendo essa transição, e esse ensino de Pedro é baseado em Cristo. E ele mostra então no 19, deem atenção às palavras proféticas, sim, tudo aquilo que foi falado sobre Cristo, algumas inclusive do Antigo Testamento ainda não aconteceram, acontecerão depois, quando Cristo voltar. Outras já aconteceram com a vinda de Cristo e a realidade da igreja. É o que ele diz então sobre a volta de Cristo e sobre o controle do Pai e do Filho sobre o retorno, no capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem a um arrependimento. Então as Escrituras apontam para o dia do Senhor. Tem muitas expressões assim no Antigo Testamento dos profetas. O dia do Senhor virá, o dia do Senhor será assim. E eu separei um aqui, que já vou ler com os irmãos. As Escrituras então apontam para esse dia. Jesus falou sobre isso e Pedro reforçou. O Senhor não se esqueceu. Tudo está no tempo certo. Tudo que foi escrito se cumpriu e ainda se cumprirá. Então Pedro está dizendo que o ensino apostólico e as palavras proféticas das Escrituras apontam para a mesma pessoa, Jesus, o Cristo. O ensino do Antigo Testamento traz as profecias do Salvador e o Novo Testamento mostra o cumprimento disso e alguns ainda apontam e reforçam a esperança para aquilo que ainda não aconteceu. Pedro diz isso, capítulo 3, versos 2 desta carta. Para que os que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Perceba quando ele junta as mesmas coisas que os profetas falaram com o que os apóstolos ensinaram, a base doutrinária da igreja, profetas e apóstolos, e os dois fundamentados em Cristo, a pedra angular de todo esse edifício.
O Novo Testamento não é contrário ao Antigo. Ele é o cumprimento do Antigo. Ele é a interpretação em Cristo sobre o Antigo Testamento. Porque o Antigo fala de Cristo. Então, tudo fala sobre Jesus. Simon Kistemaker diz assim, de uma perspectiva mais ampla, nós vemos uma relação, então, definida entre a mensagem proclamada pelos apóstolos e as palavras dos profetas. Está tudo conectado. A gente não pode viver apenas no Novo Testamento. Na Bíblia inteira, tudo aqui é a palavra do Senhor. Algumas coisas já se cumpriram, outras ainda se cumprirão. Algumas coisas estão apontadas no Antigo Testamento. Outras, o Novo Testamento diz, aqui se cumpriu aquilo que foi dito. Aqui agora mudou aquilo que foi feito, que já passou a época. É sombra do passado, conforme o autor aos Hebreus diz. Agora é em Cristo, uma nova aliança, nova realidade. E o Novo Testamento, então, vai alterando o que é para ser alterado. Então, as Escrituras dão testemunho de Jesus. Os profetas apontaram e os apóstolos cumpriram isso tudo. Então, as Escrituras são fiéis. Já tudo aquilo que se cumpriu no tempo adequado, nós podemos ter a certeza e a garantia de que aquilo que ainda não se cumpriu vai se cumprir. Porque elas são confiáveis, então. Elas são verdadeiras. Elas são palavra do Senhor, palavra de Deus. A história, então, da Escritura é sobre redenção. É criação, queda, redenção e nova criação. Protagonizada por alguém, realizada por alguém, Jesus, nosso Senhor. E ainda no verso 19, diz que as Escrituras nos iluminam. Pedro, além de dizer que a palavra de Deus é confiável, porque ele vai argumentando que aquilo que ela prometeu, ela se cumpre em Cristo, e Cristo é a fonte de todo o poder, e ele viu isso e escutou sobre isso, diz também que as Escrituras têm poder para iluminar nosso coração, na segunda parte do verso 19. Então, vocês fazem bem em dar atenção a ela como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Está falando de uma madrugada aqui. Né? Na alta madrugada que a gente está esperando o dia clarear. E a gente fica procurando a primeira estrela da manhã, para ver o dia clareando. Trata-se de uma referência à volta de Cristo. Nós estamos vivendo então na alta madrugada, esperando a estrela da alva aparecer e dizer que nasça no coração de vocês. Uma referência a Cristo. Apocalipse 22:16 faz essa referência. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Pedro está falando sobre a volta de Cristo. Até a volta de Cristo, quem ilumina nosso coração e a nossa mente são as Escrituras. Não são nossos achismos, fábulas engenhosamente inventadas, ideologias malucas que tem por aí, que todo dia aparece uma, e alguns lobos com roupinha de cordeiros que aparecem nas igrejas todos os dias. Mas as Escrituras, que iluminam nosso coração e nossa mente. Então, o dia do Senhor acontecerá. Chegará trazendo juízo aos ímpios, aqueles que não se dobraram diante de Cristo, e novos céus e nova terra aos fiéis, que se alegrarão grandemente e efusivamente quando Cristo voltar. E Pedro diz isso no capítulo 3, confirmando então o que os profetas disseram e o que os apóstolos disseram no Novo Testamento. E aí eu separei então um texto de Malaquias, um dos profetas, né, dos muitos que falaram. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias. E aqui é uma referência a João Batista, e Cristo confirmou isso nos evangelhos. Aquele que veio no modelo de Elias, denunciando o pecado, é o João Batista. Então, eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Quem estiver em Cristo, alegria com a volta do Senhor. Aqueles que estiverem sem Cristo, terror e maldição. Até que esse dia chegue. E ele vai chegar. E eu já falei isso para os irmãos umas 350 vezes. Já me peguei olhando para o céu, vendo se tinha
algum monte de anjo assim chegando, se eu estava ouvindo alguma trombeta. Não veio. O anticristo ainda precisa aparecer para que Cristo volte. Mas o mundo está sendo preparado para o anticristo. Leiam os textos escatológicos da Bíblia, são vários, e percebam o mundo. Olhem as notícias e leiam os textos escatológicos. Não só Apocalipse. Apocalipse, Daniel, Mateus 24 e outros mais. E percebam o mundo. O mundo está sendo preparado para o anticristo. Ele dominará, perseguirá a igreja, e então, quando parecer que o mal dominou, Cristo chegará e matará o anticristo com o sopro da sua boca, conforme diz o Apocalipse. Então, até lá, até esse dia, as Escrituras é que iluminam o nosso coração. Conforme diz o Salmo de 119, versículo 105, e quem tem mais de 6 meses de crente já conhece esse, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Imagina num lugar que não tinha luz elétrica como nós temos, né? Nas ruas, postes. Então, tinha que ter uma lamparina na mão. E tinha que ir para não cair no buraco, não pisar na cobra de lugar nenhum, e assim vai, não tropeçar numa pedra. Essa é a luz que ilumina nosso caminho, a palavra do Senhor. Para que a gente não tropece, não caia, e não faça besteira, nem se desvie do caminho. Salmo 119 ainda, verso 130. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Então, até lá, é a palavra do Senhor, a Bíblia que está na tua mão, que ilumina a sua vida, seu coração, protege seu coração. E aí nos versos 20 a 21, texto clássico, inclusive de concílio, Pedro vai dizer de onde vêm as Escrituras. Foram homens que escreveram, mas não foram homens que escreveram da sua cabeça, da sua interpretação particular das coisas, não, inspirados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, as promessas de Deus, as profecias de Deus são confiáveis por causa disso. Elas são próprias para iluminar nossa vida, foram dadas pelo Espírito, não são resultado de intervenção humana. É exatamente isso que ele está dizendo nos versos 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura, nenhuma, provém de interpretação pessoal. E ele não está falando de ler o texto e interpretar. Ele está falando de interpretar o ambiente e escrever. Porque nunca, jamais, tem uma redundância poética aqui, né? Qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. É exatamente o que Pedro está fazendo. Mas ele aqui está se referindo aos profetas. Mas é exatamente o que ele está fazendo aqui. Fez, aliás, escrevendo a partir da inspiração de Deus. Os profetas antigos não falaram de si mesmos. Falaram inspirados a partir do Espírito Santo. E conforme eu disse no capítulo 2, Pedro vai dizer que houve falsos profetas. E que haveriam falsos mestres. Mas ambos não falaram de Deus. Eles falaram de si mesmos. Produzindo engano. Trazendo juízo sobre suas cabeças. Veja que há um antagonismo aqui. É isso que Pedro está mostrando. Antes dele falar dos falsos, ele está preparando os leitores. Preparou primeiro para dizer, os crentes de verdade apresentam essas virtudes que nós já vimos domingo passado. O meu ensino e o ensino dos profetas de Deus eram a partir de Cristo, o poder, a palavra encarnada. Eu não inventei histórias. As profecias antigas foram inspiradas pelo Espírito. Agora, vejam os falsos mestres. E aí, na próxima meditação. Ele está preparando os leitores para falar dos falsos e proteger a igreja dos falsos. Então, ele está mostrando a verdade primeiro. E onde encontrar a verdade. O ensino dele não era falso como daqueles que ele estava denunciando. Então tem um antagonismo. Os profetas que falaram de Deus, suas profecias se cumpriram. Porque eles eram legais? Não, porque foram inspirados por Deus. E os falsos profetas e os falsos mestres que sairiam da igreja, ensinavam apenas engano. Apenas engano. Gente falsa que engana o povo com muitas coisas, com aparente piedade, falsa piedade. Não é sobre exaltação a Cristo, é sobre exaltação a si mesmos, ensinando às vezes, e na maioria das vezes, contextos, tirados do contexto, interpretados ao seu bel prazer, para enganar o povo.
Mas Paulo já disse isso a Timóteo. Vai chegar o dia que as pessoas terão coceira no ouvido para escutar besteira. Vão procurar a mentira. Vão procurar a falsidade. Mas você, Timóteo, prega a palavra. Prega a verdadeira palavra. Então aprendemos aqui com Pedro que ele usa a sua fonte de ensino a partir de Cristo, o Filho perfeito, o Filho que agradou o Pai em todas as coisas e teve a aprovação do Pai, versos 16 e 17. Pedro, aqui no final do trecho, mostra que os escritos anteriores do Antigo Testamento foram dados pelo Espírito Santo aos profetas, versos 20 e 21. Mostra então o Deus triuno operando na revelação daquilo que deveria ser ensinado e registrado, Bíblia. Verso 16 fala de Cristo, verso 21 fala do Pai, verso 16 também fala do Pai, verso 17, verso 21 fala do Espírito. A Trindade operando na revelação e na inspiração do que deveria ser escrito e ensinado às igrejas. Então a intenção de Pedro é lembrar à igreja que o conhecimento pleno de Cristo produz frutos e não enganos. Alguém que diz que conhece Cristo e está se esforçando para conhecer Cristo e não apresenta nada dessas virtudes que nós vimos domingo passado, fé, perseverança, fraternidade, piedade, domínio próprio, amor, tem alguma coisa errada. Na verdade, está produzindo enganos para si mesmo e ou para os outros. E como estamos no sentido da igreja desse tempo, 2025, e muitos outros anos para trás, e está muitos anos para frente. E como temos gente ensinando bobagens e achando que estão buscando Cristo. Porque parecer crente é moleza. Ter comportamento moralista de crente é moleza. O difícil é produzir as virtudes que estão aqui, porque isso envolve quebrantamento do coração. Humildade, maturidade, submissão a Cristo, submissão ao Espírito. Então não se enganem. Não se enganem. Maturidade se mede por virtudes. Ou, se quiser usar Gálatas, pelo fruto do Espírito. Seja de crentes, sejam de pastores, sejam de líderes, sejam de diáconos, não importa. Precisamos caminhar e nos esforçarmos para apresentar essas virtudes. E nós aprendemos isso nas Escrituras. Não são nossos achismos. Então Pedro está ensinando a igreja que ela deveria dar atenção aos ensinos apostólicos e proféticos. Porque ambos falavam de Cristo. Então, trocando em miúdos, olhem para Cristo. Vivam Cristo, porque o Pai disse, com 5 testemunhas, Moisés, Elias e os 3 apóstolos, ouçam o meu filho, obedeçam a ele. É sobre Cristo. E isso é redundante? É. Mas a gente já sabe exatamente, é por isso que Pedro diz no verso 12, por esta razão sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. É isso. Vou repetir muitas vezes, para vocês e para mim, primeiro para mim, depois para vocês. É sobre Cristo. Então os apóstolos e os profetas são o fundamento da igreja. E eles estão fundamentados na pedra angular, onde todo o edifício é construído. Que edifício? A igreja. Qual é a pedra angular? Cristo. Paulo falou isso aos Efésios. Capítulo 2. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, onde todos estão amparados e fundamentados. Por isso, o pleno conhecimento de Cristo fortalece e dá segurança à igreja, é dado e aprendido na palavra de Deus. Não tem outro caminho. Não tem revelação extra. Não tem outros escritos de profetisas e profetas que vão se equiparar às Escrituras, estando ele vivo ou morto. Não tem uma revelação nova.
Deus já revelou o que era para revelar. E a revelação máxima é a palavra encarnada, Cristo. Palavra especial encarnada. E a outra revelação especial é a revelação especial escrita, que aponta para a palavra encarnada, Cristo. Então, no final das contas, nós precisamos aprender das Escrituras. Não tem igreja madura sem Escritura. Não tem crente maduro sem Escritura. Não tem igreja vibrante, alegre no Evangelho sem Escritura. Não tem maturidade, não tem caminhada, não tem adoração, não tem proclamação, não tem evangelismo sem Escritura. Não tem relacionamentos saudáveis sem Escritura. Tudo precisamos das Escrituras, porque aqui está a revelação de Deus. É daqui que os apóstolos ensinaram. Escreveram para ensinar. E nós somos contemplados com toda a Escritura pronta e fechada. Então creiam nas Escrituras. Elas são suficientes para a nossa vida. Para tudo o que precisamos, a Bíblia é suficiente. Elas vêm de Deus. Deus se revelou plenamente em Cristo, o primogênito de toda a criação, conforme o pedacinho que eu li em Colossenses, antes da oração. A Bíblia mostra quem é Deus, mostra nosso pecado, mostra a redenção em Jesus, mostra a punição de toda a maldade, mostra a nossa esperança de novos céus e nova terra, onde estaremos para sempre com o Senhor. O próprio Cristo disse que as Escrituras falam dele. No caminho para Emaús, Jesus, ao se deparar com os 2 discípulos tristes por causa da morte do Senhor, ele diz em Lucas 24, e começando por Moisés e todos os profetas, ou seja, a lei e os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus dá o testemunho de que a própria Escritura fala dele. Então, enquanto aguardamos a vinda do Senhor, que virá com todo o poder e glória, nosso norte de fé e vida é a palavra do Senhor, Bíblia, que nós temos em mãos. Nosso papel como marido, nosso papel como esposa, nosso papel como filhos, como pais, nosso papel como igreja, nosso papel no meio da igreja, nosso papel social, nosso papel político, nosso papel moral, devocional, deve ser regido pelas Escrituras. Elas são hábeis para ensinar, são hábeis para corrigir, para confortar. Paulo diz isso a Timóteo. Desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então as Escrituras apontam para Cristo que salva. Toda a Escritura é inspirada por Deus, o que Pedro disse aqui. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que, tem um propósito, a fim de que o servo de Deus seja perfeito, ou seja, maduro, que é perfeito e perfeitamente, maduro, habilitado para toda boa obra. De que mais nós precisamos? Um pouquinho de vergonha e de dedicarmos nossa vida a aprendermos as Escrituras. Até porque, conforme diz Pedro na carta, lá no capítulo 1, verso 3, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Já temos tudo. Já temos tudo. Temos o cânon fechado, disponível. Alguns têm 20 e poucos exemplares de Bíblia em casa, em traduções diversas. Leia, estude, guie a vida pelas Escrituras. Quer conhecer Cristo? Conheça as Escrituras. Quer ser mais parecido com Cristo, apresentar essas virtudes? Conheça as Escrituras. Quer manter-se fiel ao Senhor na sua caminhada? Conheça as Escrituras. Sem ela nós corremos o risco de sermos como fonte sem água e nuvens levadas pelo vento. Quer se precaver dos falsos mestres e dos enganos que está fervendo na internet? Conheça as Escrituras. Na hora que você entrar no YouTube ou em qualquer outra rede aí, ouviu, isso aqui é bobagem, tira. Fica dando like para maluco, não. Gente que nega Cristo, que nega as Escrituras, o poder das Escrituras e a autoridade das Escrituras.
Não dá visualização, não. Perde tempo, não. Ouça aquilo que edifique. Ah, como é que eu vou saber? Conheça as Escrituras. Quer viver satisfeito em Deus? Conheça as Escrituras. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, não precisa ser atualizada, como um pastor, entre aspas, disse. Ela precisa ser estudada e vivida, isso precisa. E tudo isso é óbvio, né? É a obviedade do óbvio. Todo crente com mais de um ano já ouviu isso. Mas a igreja moderna está cheia de heresias, humanismo, emocionalismo litúrgico, ideologias anticristãs na igreja. Justamente por não estudar sistematicamente, ou seja, domingo após domingo, a palavra de Deus. Um dia, amados, um dia o ensino bíblico cessará. Um dia o ensino bíblico cessará. Nós aprenderemos face a face com o Senhor. Até lá, é o ensino bíblico que norteia a nossa vida. Norteia a vida como indivíduos, norteia a nossa vida como povo do Senhor. Consolando, corrigindo, batendo na gente, para que sejamos mais parecidos com Cristo. Ela é o nosso norte, até que Cristo volte. É a luz que ilumina nosso caminho, conforme diz o salmista no Salmo 119, 105. Concluo, então, com a citação do verso 20 e 21, para reforçar. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós temos um tesouro nas mãos, independente da capa da sua Bíblia. Nós temos um tesouro dos céus nas nossas mãos, para o nosso bem, para o bem da igreja, para vivermos bem, para agradarmos a Deus. Façamos assim. Estude sua Bíblia, leia sua Bíblia, deleite-se nela, saboreie sua Bíblia, porque ela é mais doce do que o mel. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, gratidão pela revelação do Senhor, gratidão pelo teu poder de inspirar homens obedientes e pelo poder de preservar os escritos deles, que foram inspirados pelo Senhor. Chegaram até nós. Toda a revelação do Senhor, toda a nossa incapacidade de nos salvar, todo o poder do Senhor, toda a maestria do Senhor, toda a tua graça e misericórdia em nos salvar, aplicando, Deus, a pena dos nossos pecados sobre o teu Filho justo, perfeito, para que nós recebêssemos então a justiça de Cristo e a salvação e o perdão dos nossos pecados. Gratidão ao Senhor. Gratidão porque isso está escrito, revelado, mantido, sustentado até agora, para que nós aprendêssemos, para que a tua palavra seja norte para a nossa vida, para que ela seja fonte de ensino, fonte de consolo, fonte de correção, para que sejamos maduros no caráter de Cristo. Obrigado, Deus, porque nós temos liberdade de carregarmos uma Bíblia nas mãos, no painel do carro, no ônibus. Gratidão ao Senhor por isso. Que façamos bom proveito da tua palavra que está em nossas mãos. Abençoa o teu povo, Deus. Abençoe a cada um. Que tenhamos o esforço, a disponibilidade em todos os dias meditarmos na tua palavra. Porque ela é alimento mais doce que o mel. Somos felizes por meditarmos na tua palavra. Gratidão ao Senhor mais uma vez. Em nome de Jesus que oramos. Amém.